pessoal, aqui quem fala é o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente finalmente fala da possivelmente melhor estreia de toda essa temporada e ouso dizer desde já que possivelmente o melhor anime do ano. Sim, com apenas um episódio muito bem feito, eu já ouso dizer que Spy Family seja talvez o melhor anime do ano, né? Vamos ver o que tem pra anunciar ainda, mas hoje a gente fala sobre essa estreia que eu tava muito empolgado, ansioso e fiquei muito feliz com todo o resultado dela. Então, antes de vocês saberem quais são as minhas primeiras impressões dessa estreia, que claramente são boas, já vou te pedir para deixar o like nesse vídeo se você gosta de Spy Family, se você gosta do canal, porque ajuda bastante o canal. Se não, por aqui se inscreve e ativa as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos e me segue nas outras redes sociais. Eu sou @guto no Twitter e no Instagram e sinceramente eu queria muito que esse vídeo bombasse, porque se ele bombar eu falo de Spy Family toda semana aqui e eu seria muito feliz fazendo isso. Então agora vamos saber o que eu achei desse primeiro episódio. Eu vou detalhar um pouquinho mais pra vocês sobre as minhas perspectivas. Nesse primeiro episódio a gente vai entender o contexto geral da coisa e eu acho que ele funciona de uma maneira bem inteligente pra contar um pouco como vai ser a dinâmica e o desenvolvimento da história dos personagens ao longo da obra. Então aqui a gente vai conhecer o Twilight, né, que é o nome usado aqui no ocidente, é o codinome de um espião que meio que abandonou toda a sua identidade e hoje em dia ele se dedica unicamente a fazer missões onde ele busque uma certa paz mundial. Ele meio que tem esse ideal, esse objetivo de buscar um lugar onde as pessoas possam viver confortavelmente. Ele tem todo um background dele por trás disso que eu vou mencionar em outros comentários que eu tenho pra fazer, mas ele acabou escolhendo esse tipo de vida onde ele vive basicamente sozinho, deixando pra trás sempre uma outra identidade. Depois de concluir uma missão em que ele estava envolvido, ele é designado a uma outra missão, onde ele vai precisar se tornar um pai de família. Ele precisa, né, para se infiltrar em uma família, para se aproximar de um suspeito, ele precisa colocar uma criança dentro de uma escola para poder se envolver em atividades dessa escola e se aproximar desse homem. Para isso ele precisa arranjar uma criança em 7 dias, o que já é o primeiro grande problema de toda essa história, com o qual não é fácil ele lidar, mas óbvio, um grande espião como ele precisa lidar com isso. Ele assume a partir daqui a identidade de Lloyd Ford, um psiquiatra, um homem normal, e para poder continuar com essa missão ele vai em busca de uma criança e ele adota a pequena Anya em um orfanato assim caindo aos pedaços, completamente suspeito, que parece super mal cuidado, e aquele homem que aparece para cuidar das crianças traz uma atmosfera terrível, ou como se o pior tipo de coisa acontecesse com aquelas crianças. A questão é que a Anya, a menina, ela não é normal, ela é telepata, ela consegue ler o pensamento das pessoas e ela usa isso constantemente para se aproximar, para parecer a criança ideal pro Ford e para se aproximar dele, para estar sempre tentando fazer as coisas certas, o que também é um problema porque ela acaba escutando alguns dos pensamentos dele como espião, todas as mentiras dele, e isso, além de criar várias confusões, fazem com que ela tome algumas atitudes que às vezes são meio inapropriadas, mas que são tudo o objetivo dela de se aproximar e não ser rejeitada mais uma vez por uma família. Então nesse primeiro episódio a gente vê que a Anya vai acabar criando uma grande confusão, se envolvendo com alguns vilões, e o Ford, né, o Twilight, ele vai precisar se envolver nisso para poder salvar a menina. Essa é muito, né, esse primeiro episódio eu acho que ele traz muito de uma proposta de como a obra deve percorrer a sua história e de também como ela deve desenvolver os relacionamentos durante a história. Quando a gente conhece a proposta de Spy Family, parece que eles estão colocando dentro de uma história diversos elementos que não vão casar muito bem, como a menina, uma criança telepata, um pai espião, só que a história ela faz questão de entrelaçar todas elas pra gente de diversas maneiras. Por exemplo, a forma como Twilight sente essa vontade de proteger a Anya tá atrelada ao passado triste que ele tem e que levou ele a buscar o modo de vida que ele vive hoje, né? Sempre prezando pelo bem-estar das pessoas de um modo geral, do mundo de uma maneira ampla. Colocar a telepatia numa criança de 4 anos de idade envolvida
envolvida em um universo de espiões, funciona muito bem também, porque ela tá sempre querendo agradar, porque tem um histórico de rejeição, ela continua sendo uma criança querendo brincar, achando tudo divertido, o que cria muitos problemas, mas também traz a atmosfera mais fofa da coisa. Toda a parte legal do relacionamento da Anya com o Twilight, a gente vê de forma clara, porque ela é uma criança, a gente acompanha os pensamentos dela, como ela vê que o pai é um mentiroso, como ela sabe quando ele tá enganando ela, como ela quer fazer diferente, mas como ela tá adorando aquilo ali, se sentindo acolhida sempre. Já da parte do Lloyd, a gente enxerga a coisa através do desenvolvimento. Principalmente a ideia de que ele acaba relaxando e se deixando levar constantemente pelas ações da Anya, né? Como aquela criança trouxe uma atmosfera muito mais tranquila para a vida dele, por mais que acabe metendo ele em algumas confusões desnecessárias logo no começo. Como eu falei no começo, esse episódio traz muito do que a obra propõe pra gente, que é esse desenvolvimento onde a Anya vai conquistar carinho e se sentir acolhida, conquistar amor, por mais que ela não deixe de lado nada do que ser uma criança é importante, então ela vai fazer um monte de coisa que vai gerar muito problema, enquanto através do Lloyd a gente vai ver ele não fraquejar, mas ele relaxar em diversos aspectos, mudar um pouco das suas perspectivas e maneira de agir, como antes ele escolheria a maneira mais calculista, mais certa para o bem-estar da missão para ele agir, né? Como inclusive deixar a Anya de lado, dessa vez ele escolhe maneiras diferentes. Ele vai várias vezes atuar de maneira mais protetora para cima da menina, né? Sempre colocando em risco às vezes a missão para poder deixar a menina em segurança. Acho que Spy Family é muito envolvente porque esses elementos tão conturbados, eles trabalham junto para criar algo que é muito envolvente, né? E tu te sente acolhido por eles desenvolvendo aquela relação. O Lloyd precisando deixar de lado um pouco essa maneira engessada de viver a vida. A Anya é uma criança buscando esse conforto, né? Buscando ser aceita. Ambientados em um cenário onde nada facilita que essa relação se desenvolva de maneira normal. Vai ser através de grandes problemas que isso vai crescer e vai criar um relacionamento muito legal entre eles. Por mais que a história seja desenvolvida dentro deste ambiente de missões secretas, de espionagem, ela tá muito mais atrelada a uma comédia e a esse desenvolvimento de família, como eles vêm propondo, né? Essa pegada slice of life. Claro que a gente tem tudo andando em paralelo, onde em determinado momento do episódio a gente vê a coisa se transformar em uma ação, a atmosfera mudar completamente, mas ainda assim eles não deixam de lado nunca essa parte mais cômica e também dramática que eles vêm propondo ao longo do desenvolvimento. Se alguém me perguntasse algum tempo atrás, antes de conhecer Spy Family, se eu acharia que daria certo tanta coisa diferente colocada junto, a menina telepata, a família se construindo, os backgrounds que são tristes para se desenvolver, um ambiente de espiões, missões secretas, cara, tanta coisa junto ao mesmo tempo, eu questionaria um pouco, mas Spy Family faz isso de maneira bem inteligente, onde eles mostram pra gente que cada acontecimento consegue desenvolver uma parte do que ele tá propondo, sem deixar de lado nada do que ele tá trazendo pra dentro da história. O anime tá sendo desenvolvido através de uma parceria entre os estúdios Wiz e Cloverworks, que produziram coisas como Uzama Ranking e Horimiya. Então, tipo, tem muita coisa boa que a gente pode esperar dessa produção. Espero mesmo que eles mantenham a qualidade desse primeiro episódio, que em quesito de animação, ele é muito divertido. As cenas de luta, de maneira geral, são bem animadas, bem coreografadas, conseguem trazer a atmosfera, tipo, é muito legal, porque a gente tá naquela coisa mais slice of life, e de repente eles trazem totalmente essa atmosfera de espionagem, de ação pra história, e a animação consegue concluir essa proposta da história muito bem, com uma trilha sonora que ajuda a construir isso sem ser muito clichê. A cena de luta dentro da casa do Lloyd, eu acho que ela diz muito sobre isso, tipo, ela traz uma atmosfera de espionagem e de ação sem ser aquela música clichê que talvez a minha cabeça
estivesse esperando. Eu me senti bem assim nesse momento. Ainda falando sobre questões sonoras, o Takuya Eguchi é o responsável por dublar o Twilight Lloyd, o maravilhoso, que também é responsável por dublar o Akihiko Kadi de Given, faz um trabalho excelente. E de maneira geral, toda a adaptação do mangá para anime tá excelente. Eles são muito fiéis ao anime, eles conseguem transmitir toda a essência da história pra animação, eles são muito fiéis ao design dos personagens. Eu ouso dizer que o Twilight está muito mais lindo no anime, porque agora ver ele com cores e sombras, meu Deus, que homem maravilhoso. Então eles conseguem trazer toda a essência pra animação, não ficou nada de fora do mangá, foram bastante fiéis à história. Então isso me gerou grandes expectativas pros próximos episódios. A gente já tem até a continuação anunciada, acho que pra outubro. Tipo, os caras estão pensando muito à frente porque eles sabem que isso é um sucesso com certeza. Quando eu falo sobre Spy Family ser possivelmente o anime do ano, é porque é muito fácil dele agradar gregos e troianos. Não é à toa que o mangá vende muito, faz muito sucesso. Aqui no Brasil ele é publicado pela Panini. Eu tenho os meus aqui, eu não sei se dá pra ver no vídeo, mas pelo menos na gravação aparece um pedaço. Não sei se na hora que eu cortar aparece. Mas eu tenho os meus aqui e não é à toa que faz tanto sucesso, porque ela facilmente agrada públicos diferentes, ele traz muita ação sem deixar de lado a carga emocional da história, ele traz o Slice of Life colocando toda uma densidade dessa proposta de espiões para a obra. Então é muito fácil agradar a públicos diferentes, agradar gregos e troianos e desconstruir um pouco o que eles estavam esperando assistir. Acho que Spy Family faz tudo isso muito bem e acho que isso descreve um pouco de todo o sucesso da obra. Spy Family é uma das histórias que, se fizer muito sucesso aqui no canal, eu prometo falar semanalmente sobre ela, porque eu não tenho nada para essa temporada planejado falar toda semana aqui, mas adoraria falar de Spy Family. Então, se vocês gostaram desse vídeo, compartilha ele, deixa seu like, divulga ele. Espero que tenham gostado do vídeo, deixa aí nos comentários a sua opinião sobre a história, tenho certeza que vocês gostaram. Eu vejo vocês no próximo vídeo, um grande beijo, tchau, tchau!